A história que vou contar hoje é sobre um príncipe que acreditou que o sangue real o tornava intocável, que sua posição lhe dava o direito de desafiar qualquer ordem, mesmo vinda de sua própria mãe, a rainha. Mas descobriu da forma mais brutal possível que nem mesmo a coroa protege aqueles que ousam desafiar o poder estabelecido. Esta é a tragédia de um jovem que transformou o privilégio em maldição e pagou o preço mais alto pela sua arrogância. Se você gosta de histórias sobre os segredos sombrios da realeza medieval, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum episódio das nossas investigações históricas. O príncipe Henri de Montpensier nasceu em 1432, no castelo de Vincennes, durante uma tempestade tão violenta que os supersticiosos da corte interpretaram como um mau presságio. Filho da poderosa rainha Margarida de Anjou e herdeiro de uma das linhagens mais antigas da França, Henri chegou ao mundo cercado de luxo, privilégios e expectativas imensas. Sua mãe, conhecida por sua inteligência política aguçada e temperamento inflexível, havia lutado anos para consolidar seu poder numa corte dominada por homens ambiciosos. Desde os primeiros anos de vida, Henri mostrava sinais de uma personalidade forte e indomável. Aos 4 anos, já demonstrava uma teimosia preocupante, recusando-se a comer quando contrariado e tendo ataques de fúria que deixavam os criados em pânico. Os tutores contratados pela rainha para educar o futuro rei relatavam constantemente comportamentos problemáticos. O garoto se recusava a seguir as lições de protocolo, questionava abertamente a autoridade dos mestres e demonstrava um desprezo perigoso pelas tradições sagradas da corte. Aos 8 anos, Henri já havia mordido 3 tutores diferentes e chutado um capelão durante uma missa. Sua mãe, inicialmente, interpretava esses comportamentos como sinais de uma personalidade forte, qualidade necessária para um futuro monarca. Acreditava que com o tempo e a educação adequada, conseguiria moldar aquela energia selvagem em liderança efetiva. Era um erro de cálculo que custaria caro para ambos. Quando completou 10 anos, Henri começou a mostrar uma inteligência precoce, mas usava seus dons de forma destrutiva. Descobriu que podia manipular os criados uns contra os outros, espalhando mentiras e criando conflitos. Desenvolveu um prazer peculiar em observar as consequências do caos que criava, sorrindo quando via pessoas sendo punidas por crimes que ele próprio havia arquitetado. A adolescência trouxe novos desafios. Aos 13 anos, Henri havia crescido e se tornado um jovem atraente, com cabelos dourados e olhos azuis penetrantes que herdara da mãe. Mas sua beleza física contrastava dramaticamente com a escuridão que crescia em seu interior. Começou a demonstrar crueldade com animais, torturando gatos e cães do castelo até a morte, sempre certificando-se de que ninguém o visse, mas deixando os corpos em lugares onde seriam encontrados. Aos 15 anos, Henri descobriu os prazeres da carne e da bebida. As primeiras experiências aconteceram com criadas do castelo, que não ousavam recusar as investidas do príncipe. Rapidamente, essas experiências se tornaram mais violentas e sádicas. Várias jovens servas desapareceram misteriosamente do castelo durante esse período, e embora nunca tenha sido provado, muitos suspeitavam do envolvimento do príncipe. Quando completou 16 anos, Henri já havia se tornado conhecido por suas escapadas noturnas pelas tavernas mais sórdidas de Paris. Disfarçado como um nobre menor, misturava-se com mercenários, ladrões, assassinos e prostitutas. Nesses ambientes, podia dar vazão aos seus instintos mais sombrios sem as restrições do protocolo real, participava de brigas sangrentas, apostava fortunas em jogos de dados viciados e se envolvia em orgias que duravam dias inteiros. A rainha Margarida, uma mulher de ferro que governava com punho firme, tentou diversas vezes corrigir o comportamento do filho através de punições severas. Confiscou seus cavalos, cortou sua mesada, chegou a mantê-lo confinado por meses no castelo. Mas Henri sempre encontrava uma forma de escapar, subornando guardas, seduzindo criadas ou simplesmente usando a força bruta quando necessário. Durante um dos períodos de confinamento, Henri seduziu e engravidou a filha de 15 anos do mordomo-chefe. Quando a gravidez foi descoberta, ele negou qualquer envolvimento e sugeriu que a garota fosse açoitada publicamente por mentir sobre um membro da família real. A jovem, desesperada, tentou se matar pulando da torre mais alta do castelo, mas sobreviveu com ferimentos graves que a deixaram aleijada para sempre. A primeira grande desobediência que realmente abalou o reino aconteceu em 1449.
A rainha havia passado meses negociando um casamento estratégico entre Henri e Isabelle, filha do poderoso Duque de Borgonha. Era uma aliança que garantiria a paz entre dois territórios historicamente rivais e traria recursos financeiros desesperadamente necessários para os cofres reais. O contrato matrimonial estava assinado, os preparativos da cerimônia em andamento, quando Henri simplesmente desapareceu do castelo 3 dias antes do casamento. A busca durou semanas. Soldados reais vasculharam toda a França procurando o príncipe desaparecido. Finalmente descobriram que ele havia fugido com Marie, uma jovem camponesa de 16 anos, filha de um ferreiro local. Henri não apenas havia abandonado suas responsabilidades reais, como havia estuprado e sequestrado a garota, mantendo-a prisioneira numa cabana isolada na floresta. Quando finalmente foi encontrado, Henri estava completamente embriagado e a jovem Marie apresentava sinais claros de violência física e mental. Ela havia sido torturada sistematicamente durante semanas, obrigada a participar de rituais sexuais degradantes e ameaçada de morte sempre que tentava escapar. O estado em que foi encontrada era tão terrível que ela nunca mais conseguiu falar coerentemente, passando o resto da vida numa espécie de catatonia traumática. A humilhação foi devastadora para a casa real. O Duque de Borgonha considerou o ato não apenas uma ofensa pessoal, mas uma declaração de guerra. Rompeu imediatamente o acordo matrimonial e também importantes tratados comerciais que sustentavam a economia francesa. Mais grave ainda, começou a espalhar rumores sobre a instabilidade mental da família real, questionando se Henri era realmente adequado para herdar o trono. A rainha Margarida ficou furiosa, mas ainda assim decidiu perdoar o filho quando ele retornou meses depois. Acreditava, ingenuamente, que a experiência traumática o teria finalmente amadurecido e que poderia ainda transformá-lo num rei respeitável. Ofereceu-lhe uma última chance, impondo apenas a condição de que ele se casasse imediatamente com uma noiva de sua escolha e assumisse responsabilidades reais gradualmente. Estava completamente enganada. Henri voltou mais rebelde e perigoso do que nunca. A experiência na floresta, longe das restrições da civilização, havia liberado completamente seus instintos mais sombrios. Começou a questionar publicamente as decisões da mãe, criticando sua forma de governar durante reuniões do Conselho Real. Suas críticas eram sempre acompanhadas de insinuações cruéis sobre a idade avançada da rainha e sua suposta incapacidade mental. Durante uma reunião particularmente tensa, Henri chegou ao ponto de sugerir que sua mãe estava sofrendo de demência senil e que deveria ser internada num convento, permitindo que ele assumisse imediatamente o trono. As palavras foram pronunciadas na frente de todos os conselheiros reais, causando um silêncio mortal no salão. A rainha, conhecida por seu autocontrole, ficou visivelmente abalada, mas manteve a compostura. O comportamento do príncipe se tornou cada vez mais errático e perigoso. Ele formou um grupo de jovens nobres igualmente rebeldes e decadentes, todos filhos de famílias importantes que haviam sido corrompidos pela influência tóxica de Henri. Esse grupo, que se autodenominava os Lobos de Paris, passou a promover festas extravagantes que duravam dias inteiros e chocavam até mesmo os padrões permissivos da época. Essas celebrações eram marcadas por excessos de todo tipo que desafiavam qualquer noção de decência. Bebedeiras intermináveis com vinhos raros dos estoques reais, orgias que incluíam não apenas prostitutas, mas também freiras sequestradas de conventos próximos. Jogos de azar com apostas absurdas onde pessoas eram usadas como fichas, incluindo criados e até mesmo membros menores da nobreza que eram forçados a participar sob ameaça de violência. Os duelos também se tornaram uma obsessão perigosa do grupo. Henri instigava confrontos entre os membros por motivos fúteis, apostando nas mortes como se fossem corridas de cavalos. Quando os duelos não terminavam em morte natural, ele próprio intervinha para garantir que alguém morresse, alegando que sangue derramado era necessário para honrar os deuses antigos que havia começado a adorar secretamente. A corrupção religiosa foi outro aspecto terrível da rebeldia de Henri. Ele começou a promover rituais pagãos dentro do próprio castelo, sacrificando animais em cerimônias blasfemas que misturavam elementos de bruxaria com sadismo puro. Alguns relatos, nunca confirmados oficialmente, sugeriam que esses rituais eventualmente incluíram sacrifícios humanos, utilizando mendigos e órfãos que ninguém sentiria falta. A situação se tornou ainda mais grave quando Henri começou a aliciar outros jovens nobres de famílias importantes.
Seu carisma sombrio e a promessa de prazeres proibidos atraíram filhos de duques, condes e barões, criando uma rede de corrupção que ameaçava toda a estrutura social do reino. Pais desesperados começaram a procurar a rainha pedindo ajuda para livrar seus filhos da influência maligna do príncipe. A gota d'água veio em 1451. A França estava enfrentando uma grave crise financeira devido aos custos das intermináveis guerras contra a Inglaterra. Os cofres reais estavam praticamente vazios, soldados não recebiam salários há meses e havia rumores de rebeliões camponesas se espalhando por várias províncias. A rainha havia convocado uma reunião de emergência com todos os nobres para discutir novos impostos necessários para sustentar o exército e evitar o colapso completo do reino. Henry não apenas se recusou a comparecer à reunião, como organizou deliberadamente uma festa no mesmo dia e horário, convidando exatamente os mesmos nobres que deveriam estar no conselho discutindo a sobrevivência do reino. A festa foi anunciada como uma celebração da liberdade contra a tirania maternal, e Henry prometeu que seria a mais extravagante já realizada. A provocação era clara e intolerável. Enquanto a rainha tentava salvar o reino da bancarrota, seu próprio filho sabotava ativamente os esforços, impedindo que os nobres mais importantes participassem das discussões cruciais. Pior ainda, estava gastando fortunas dos cofres reais para financiar sua festa de rebelião, dinheiro que poderia pagar soldados ou comprar comida para camponeses famintos. Quando a rainha soube da provocação, sua fúria foi terrível de se contemplar. Pela primeira vez em anos, perdeu completamente a compostura, gritando e quebrando objetos em seus aposentos privados. Seus conselheiros nunca a haviam visto em tal estado de desespero e raiva. Percebeu finalmente que Henry não era mais apenas um filho rebelde, mas um inimigo ativo que estava deliberadamente tentando destruir tudo pelo que ela havia lutado. A decisão de enviar guardas reais para interromper a festa e trazer o príncipe à força foi tomada numa tempestade emocional. Margarida ordenou que fosse usado qualquer nível de violência necessário para trazê-lo de volta, vivo ou morto. Suas palavras exatas foram registradas por um escrivão presente: tragam meu filho para casa, mesmo que tenham que arrastá-lo pelos cabelos ensanguentados. Henry, completamente embriagado e rodeado por seus seguidores igualmente intoxicados, resistiu violentamente quando os guardas chegaram. O confronto foi brutal e sangrento. Henry não apenas resistiu à prisão, como sacou uma espada e atacou os soldados com fúria assassina. No combate que se seguiu, conseguiu matar 2 guardas experientes e ferir gravemente outros 3 antes de ser finalmente dominado. O mais chocante foi que Henry claramente tentou matar todos os guardas presentes. Não estava apenas resistindo à prisão, mas executando uma tentativa genuína de massacre. Seus gritos durante a luta eram incoerentes, misturando ameaças de morte contra a mãe com invocações a demônios e divindades pagãs. O capitão da guarda relatou posteriormente que nunca havia visto tamanha sede de sangue em um ser humano. Quando finalmente foi subjugado, Henry continuou lutando mesmo amarrado, tentando morder os guardas e cuspindo ameaças horríveis contra toda a família real. Suas últimas palavras antes de perder a consciência foram uma promessa de que mataria a própria mãe com as próprias mãos e beberia seu sangue num cálice feito de seu crânio. A notícia do massacre chegou à rainha como uma punhalada no coração. Seu próprio filho havia assassinado soldados leais, havia derramado sangue real no palácio, havia cruzado definitivamente a linha entre rebeldia e traição. 2 homens bons estavam mortos, pais de família que serviam fielmente a coroa, mortos pelas mãos do próprio príncipe herdeiro. Margarida de Anjou, conhecida por sua natureza implacável com inimigos, passou a noite inteira em vigília, rezando e ponderando sobre o futuro do reino. Pela manhã, sua decisão estava tomada. Henry havia se tornado não apenas um filho perdido, mas uma ameaça existencial à própria sobrevivência da monarquia. Não podia mais ser tratado como família, mas como o inimigo mortal que havia escolhido se tornar. A reunião secreta convocada com seus conselheiros mais próximos foi tensa e carregada de presságios sombrios. Quando a rainha declarou que Henry havia se tornado um perigo para a coroa e para o reino, suas palavras soaram como uma sentença de morte. As frases exatas que pronunciou, preservadas nos registros secretos da corte, foram geladas e definitivas. Meu filho escolheu seu caminho quando derramou sangue inocente, agora precisa enfrentar as consequências de suas escolhas, mesmo que isso signifique o fim de nossa linhagem.
A decisão que tomou naquela madrugada mudaria para sempre a história da dinastia e se tornaria uma lenda sombria sussurrada pelos corredores de palácios por séculos. Henry seria morto oficialmente, mas mantido vivo em segredo para sofrer uma punição pior que a própria morte, o apagamento completo de sua existência. Na madrugada seguinte, guardas reais especialmente escolhidos por sua lealdade absoluta cercaram os aposentos onde Henry estava preso. Quando ele tentou resistir mais uma vez, foi rapidamente dominado com uma violência calculada que o deixou semiconsciente mas vivo. Foi então levado para as masmorras mais profundas do castelo, câmaras secretas que nem mesmo a maioria dos cortesãos sabia que existiam. A rainha ordenou que fosse mantido em isolamento completo, sem direito a visitas, sem contato com o mundo exterior, alimentado apenas com pão bolorento e água suja uma vez por dia. Mas essa era apenas a primeira parte de uma punição elaborada que revelava a profundidade de sua fúria maternal traída. O aspecto mais cruel do castigo veio a seguir. Margarida tomou uma decisão que chocou até mesmo seus conselheiros mais próximos e leais. Oficialmente, o príncipe Henry havia morrido de uma febre súbita durante a noite. Foram realizadas cerimônias fúnebres completas, com direito à missa solene presidida pelo arcebispo, lamentações públicas da família real e sepultamento em local de honra no cemitério real. Para o mundo exterior, o herdeiro rebelde havia falecido de causas naturais, uma tragédia que comoveu todo o reino. O funeral foi um espetáculo elaborado de luto fingido. A rainha usou roupas de luto rigoroso e chorou lágrimas genuínas, não pela morte do filho, mas pela morte do sonho de que ele um dia pudesse se redimir. Nobres de toda a França compareceram para apresentar condolências, sem imaginar que estavam participando de uma farsa macabra. O caixão, lacrado e pesado, continha apenas pedras e terra. Na realidade, Henry continuava vivo nas masmorras, mas para todos os efeitos legais, sociais e históricos, estava morto. Sua existência havia sido completamente apagada dos registros oficiais. Todos os documentos que mencionavam seu nome foram alterados ou destruídos. Retratos dele foram queimados ou pintados por cima. Era como se nunca tivesse existido. Os criados que sabiam da verdade foram sistematicamente eliminados da corte. Alguns foram transferidos para castelos distantes em regiões remotas, outros simplesmente desapareceram durante a noite, provavelmente assassinados para garantir seu silêncio eterno. A rainha estava determinada a que nenhuma informação sobre a verdadeira situação de Henry jamais vazasse. Durante os primeiros meses na masmorra, Henry manteve sua arrogância e fúria. Gritava ameaças, exigia falar com a mãe, prometia vingança terrível contra todos os envolvidos em sua prisão. Sua mente ainda não conseguia processar completamente a realidade de sua situação, estava oficialmente morto, completamente isolado do mundo, fadado a apodrecer lentamente numa cela subterrânea. Mas conforme os meses se arrastaram, a realidade começou a penetrar sua consciência fragmentada. Ninguém vinha salvá-lo, ninguém nem mesmo sabia que estava vivo. Seus antigos companheiros de devassidão provavelmente nem se lembravam mais dele, ocupados com seus próprios prazeres. A mãe, a única pessoa com poder para libertá-lo, havia escolhido um destino pior que a morte. O primeiro ano na masmorra foi marcado por surtos psicóticos alternados com períodos de depressão profunda. Henry passava dias inteiros gritando até perder a voz, depois ficava semanas em silêncio completo, recusando-se até mesmo a comer. Sua aparência física se deteriorou rapidamente, o cabelo dourado ficou sujo e emaranhado, a pele pálida desenvolveu feridas infectadas, o corpo atlético definhou até se tornar um esqueleto coberto de pele. Durante o segundo ano, sua saúde mental começou a se fragmentar de forma mais séria. Começou a ter conversas longas com pessoas imaginárias, geralmente com versões distorcidas de sua mãe, ora implorando perdão, ora ameaçando vingança. Desenvolvia teorias elaboradas sobre conspirações envolvendo toda a Europa, acreditando que sua prisão era parte de um plano para destruir a França. A ironia cruel da situação era que Henry finalmente havia começado a amadurecer emocionalmente, mas tarde demais para salvar sua vida ou sua sanidade. Nos momentos de lucidez, conseguia enxergar claramente todos os erros que havia cometido, todas as oportunidades desperdiçadas, toda a dor desnecessária que havia causado a pessoas inocentes. A autoconsciência chegou junto com a impossibilidade de redenção.
Passou a escrever cartas desesperadas para a mãe, usando pedaços de tecido rasgado de suas roupas e tinta improvisada feita com sangue e lama. Essas cartas, que nunca eram entregues, eram documentos comoventes de arrependimento genuíno. Nelas, admitia todos os seus crimes, pedia perdão sincero e prometia mudanças que sabia que nunca teria oportunidade de implementar. Uma das cartas, encontrada anos depois durante renovações no castelo, dizia: Mãe querida, sei que nunca lerá estas palavras, mas preciso escrevê-las para manter minha sanidade. Compreendo agora a magnitude de meus erros. Matei homens bons, destruí famílias inocentes, envergonhei nossa linhagem sagrada. Se pudesse voltar no tempo, viveria cada dia tentando me redimir. Mas entendo que é tarde demais. Apenas peço que se lembre de mim não como o monstro que me tornei, mas como o menino que uma vez correu pelos jardins do castelo sonhando em ser um rei digno. O terceiro ano trouxe uma deterioração física ainda mais dramática. Henry desenvolveu uma tosse persistente que expelia sangue, sinais claros de tuberculose contraída nas condições insalubres da masmorra. Seus dentes começaram a cair devido à desnutrição, e feridas abertas em sua pele se recusavam a cicatrizar. O cheiro de sua cela se tornou tão insuportável que até os guardas mais resistentes evitavam se aproximar. Apesar da condição física deplorável, sua mente paradoxalmente se tornou mais clara durante esse período. Era como se a proximidade da morte tivesse queimado todas as ilusões e deixado apenas a verdade crua. Começou a recordar com detalhes vividos todas as pessoas que havia ferido ao longo da vida, e o peso da culpa se tornou quase insuportável. Durante as noites longas e frias, Henry era assombrado por visões das vítimas de sua crueldade. Via o rosto de Marie, a camponesa que havia torturado, olhando com olhos mortos. Ouvia os gritos dos guardas que havia matado, ecoando pelas paredes de pedra. Sentia o peso dos corpos dos animais que havia torturado por puro prazer sádico. O fim chegou em 1453, durante um inverno particularmente rigoroso. Henry, já debilitado pela má alimentação e pelas condições insalubres, contraiu uma infecção pulmonar grave que se espalhou rapidamente por seu sistema respiratório comprometido. Sem cuidados médicos adequados, sua condição se deteriorou rapidamente. Nos últimos dias de vida, delirava constantemente, alternando entre momentos de clareza dolorosa e fantasias febris. Durante os delírios, via-se como criança novamente, brincando nos jardins do castelo sob o olhar amoroso da mãe. Nesses momentos, sorria pela primeira vez em anos, acreditando que tudo havia sido apenas um pesadelo terrível. Mas quando a consciência retornava, a realidade voltava como um martelo. Estava morrendo sozinho, esquecido, numa cela subterrânea, pagando o preço mais alto possível por uma vida desperdiçada em crueldade e rebeldia. Suas últimas palavras conscientes, sussurradas para as pedras frias que o cercavam, foram uma oração simples: perdão. Quando Henry finalmente expirou, numa madrugada gelada de dezembro, não havia ninguém presente para fechar seus olhos ou rezar por sua alma. O guarda só descobriu a morte horas depois, quando notou que não havia mais gemidos vindos da cela. A rainha Margarida foi informada da morte, mas sua reação foi fria como o inverno que havia levado seu filho. Simplesmente ordenou que o corpo fosse queimado em segredo e as cinzas jogadas no rio Sena. Nem mesmo um túmulo seria concedido ao filho que havia escolhido a rebeldia em vez do amor. Henri de Montpensier, que um dia fora herdeiro do trono da França, desapareceu da história como fumaça, sem deixar rastros de sua passagem exceto as cicatrizes que havia deixado nas vidas que destruiu. A história de Henry se tornou um lembrete sombrio de que nem mesmo o sangue real protege aqueles que escolhem desafiar as leis fundamentais da decência humana. Sua rebeldia, que começou como travessuras juvenis, escalou até se tornar uma ameaça existencial à ordem estabelecida, e o preço foi não apenas a própria vida, mas o apagamento completo de sua existência. A rainha Margarida nunca demonstrou arrependimento público pela decisão tomada, governando por mais 20 anos com a mesma firmeza implacável que custou a vida de seu único filho. Mas documentos privados encontrados após sua morte revelaram que ela carregou o peso dessa escolha até o fim, escrevendo em seu diário pessoal: "Sacrifiquei meu filho para salvar meu reino, mas perdi minha alma no processo."